Por quê? Porque a meditação, ela te tira do nível da carne e te coloca no nível espiritual. Então, medita-se na palavra de Deus. A meditação na religião cristã é uma arma muito poderosa para lutar contra Satanás. Porque a meditação é uma promoção da área física para a área espiritual. Meditar não é pensar. Pensar é um nível mais baixo. Meditação é um nível mais alto. Agora preste atenção. Quando você medita na palavra de Deus, eu vou ser direto ao ponto, vou ir direto ao ponto. Como é que você pode meditar na palavra de Deus e obter resultados? Primeiro, quando você medita na palavra de Deus, você primeiro precisa se dar no mínimo 30 minutos por dia ou 1 hora. Por exemplo, eu, Nathaniel, medito 1 hora de tempo na palavra por dia. Por quê? Porque a meditação é uma promoção da área física para a área espiritual. Então, lembra do que Deus diz a Josué, no livro de Josué 1, versículo 8. Ok, vamos lá. Eu quero ler nessa versão, porque tem uma coisa muito interessante que diz. Diz assim: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Presta muita atenção. Ele diz: medita no livro dia o quê? E noite. É por esse motivo que eu disse que a meditação requer que você se dê tempo, no mínimo 30 minutos. Para uma melhor meditação, você tem que se dar 1 hora por dia. Presta atenção, mas ele diz que dia e noite. Logo, não é algo onde você faz de manhã, acabou. Não. Lembra Daniel? Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Os hebreus oram 7 vezes ao dia. Os discípulos oravam toda hora. Então, há um segredo aqui. Uma boa meditação requer que você tenha tempo, se dê tempo todos de manhã, à tarde, à noite. Agora, existem 3 níveis de meditação que te trazem resultado. Primeira coisa, preste atenção. A palavra hebraica para meditação significa Hagah, que é Hagah. Hagah. Em hebraico significa meditação. O que significa isso aí? Meditação significa refletir. Presta atenção. Significa refletir, planear, imaginar. Há uma coisa interessante aí. Refletir, planear, imaginar. A meditação envolve imaginação, envolve você planear, envolve você refletir. É por isso que depois de você ler a palavra, você precisa se dar tempo sentado para refletir naquilo que você leu. Por quê? Porque a meditação é uma promoção da área física para a área espiritual.
Agora, existem 3 níveis de meditação. Existem, na verdade, existem 7 níveis de meditação que trazem resultado, mas os últimos 4 níveis não é para ti agora, antes de você passar por esses 3 níveis. Se você manejar esses 3 níveis, então você está pronto para eu te ensinar os últimos 4 níveis. Porque os últimos 4 níveis, você não tem como se aperfeiçoar nelas se você não conseguir aperfeiçoar os 3 primeiros níveis. O primeiro nível de meditação qual é? O primeiro nível de meditação é quando calmamente você pensa, pensa sobre o que você leu, sobre o que você estudou na palavra de Deus e sobre a palavra que te inspirou. Presta atenção. Quando você lê a Bíblia, por que muitos lêem a Bíblia e não tem aquela ansiedade de voltar a ler a Bíblia? É porque no momento da leitura não existe nenhuma palavra que te inspirou. Quando você lê a Bíblia e você se depara com versículos que te inspiram, você tem aquele desejo de ir procurar mais. Tá percebendo? Então, o primeiro nível de meditação é qual é o primeiro nível de meditação? É quando você calmamente pensa naquilo que você estudou na palavra de Deus. E principalmente aquilo que te inspirou. É por isso que eu disse que a meditação, que é a palavra H, você precisa fazer o quê? Envolve o quê? Imaginação e planeamento e o quê? E reflexão. Você quando vai refletir, quando você senta, começa a refletir naquilo que você estudou e naquilo que te inspirou. É por isso que Deus diz a Josué, diz que neste livro da lei, medita nele o quê? Dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme aquilo que está escrito. Você não vai ter cuidado de fazer conforme está escrito se você não sentar e refletir naquilo que está escrito e juntar com a tua vida, com o teu caráter. Está para perceber? Então, a imaginação na meditação é quando você faz o quê? É quando você se vê. O que é imaginar dentro da meditação? Quando a Bíblia diz que Golias, Nataniel, um exemplo meu. Quando a Bíblia diz que David matou Golias, eu encarno aquela personagem. Eu vou para o terreno, não leio a Bíblia, eu vou para o terreno. Eu vou lá onde estava David e vejo David na imaginação a derrotar Golias. Então, quando eu começo a refletir naquilo, aquilo me dá inspiração de eu dizer, eu também irei vencer. Porque eu olho para David, pequeno, e olho para Golias, gigante. Golias não era grande, era gigante. Eu olho para David, fisga e pedras. E olho para Golias, lança e escudo. Eu começo a refletir naquilo. Eu começo a imaginar, eu começo a ponderar, quer pensar. E depois eu digo, se David conseguiu derrotar Golias, eu começo a ver David lá na batalha. Eu começo a imaginar aquilo, começo a refletir naquilo. Logo a palavra começa a me inspirar. Está percebendo? Então, o primeiro nível de meditação envolve você calmamente, de forma calma. É por isso que você não vai meditar na palavra de Deus no teu quarto onde tem tua cama. That's a lie. Não é possível isso. Cama está aqui, manta está aqui, almofada está aqui. Você vai meditar, você vai dormir. Ok, vamos chegar. Está percebendo? Então, calmamente, você começa a pensar na palavra. Você fecha os olhos, você esquece do mundo. Essa é a meditação que traz resultados. Está percebendo? Agora, o segundo nível de meditação
Envolve é quando você já começa a se importar com a palavra. O que é se importar com a palavra? É quando a palavra já começa a fazer parte dos teus lábios. Esse é o segundo nível. Quando a palavra começa a fazer parte dos teus lábios, lembra do que Deus diz a Josué? Diz que este livro da lei não se aparta da onde? Da tua boca. O segundo nível envolve você, depois de você, primeiro nível, pensar calmamente na palavra. O segundo nível já envolve você ter a palavra nos teus lábios. O que é ter a palavra na tua boca? É você já começar a se ver a falar a palavra. Quando você chega nesse nível, você começa a falar sozinho. Está a perceber? Quando você chega no segundo nível, você começa a falar sozinho. Mas esse falar sozinho é interno já. É um falar que ninguém te ouve. Você começa a falar, os teus lábios começam a se mexer, mas ninguém que está ao teu redor te ouve. É por isso que ele diz que ele não se aparta onde? Da tua boca. A tua boca também começa já, quando você chega no segundo nível, a tua boca começa a receber as palavras que você leu. Aquilo que você leu na palavra de Deus, você começa a falar. Mas de uma forma silenciosa. Ninguém consegue te ouvir. Por que você precisa desse nível? Você precisa desse nível porque quando você começa a falar a palavra, você começa a ter relação com a palavra. Você começa a ter domínio com a palavra. Lembra do que o apóstolo Paulo diz em Timóteo, no livro de 2 Timóteo 2, versículo 15? Ele diz que procura apresentar-se o quê? A Deus como um obreiro que é aprovado, que não tem nada do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O segundo nível te faz você ter domínio, te faz você saber manejar a palavra, porque a palavra começa já a ver nos teus lábios. Quando alguma coisa já vem nos teus lábios, você começa a falar aquela coisa, você começa a ter domínio daquela coisa. E quando você começa a ter domínio da palavra, através da meditação, você começa já a se tornar íntimo com a palavra de Deus. A intimidade com a palavra de Deus parte da meditação. O segundo nível te dá intimidade com a palavra. Você se torna íntimo. E quando você se torna íntimo com a palavra, você se torna íntimo com Deus. E quando você é íntimo de Deus, não há Satanás que vai te atrapalhar. Está a ver a importância da meditação? Essa é a meditação. Agora, qual é o terceiro nível da meditação? O terceiro nível da meditação, agora, envolve você falar já a palavra com voz alta. É aí onde você vai começar a falar sozinho. Irmãos, falar sozinho não é maluquice. Eu Nathaniel, falo sozinho, papá. Oh my God. Eu, Nathaniel, falo sozinho. Eu começo a falar a palavra sozinho. Esse nível requer que você tenha um quarto de oração. Porque quando você estiver a falar sozinho, você pode atrapalhar os outros. Está a perceber? Então, requer você ter um sítio específico para orar. O terceiro nível é quando você começa a falar a palavra. A palavra que você leu, a palavra que te inspirou, você começa a falar essa palavra. Você começa a falar a palavra. Você começa a falar a palavra. Está a perceber? Então, o que acontece? O terceiro nível envolve você já ter um sítio específico para você falar a palavra. Porque o que é falar a palavra? Vai te obrigar a orar até. Porque quando você estiver a orar, você precisa orar e dizer a palavra de Deus. Então, vai te obrigar a você ter um quarto de oração, onde você vai falar sozinho. Você começa a falar sozinho. Você começa a se ver a falar sozinho. Por que você precisa falar a palavra? Porque quando você fala a palavra, você atrai outros pensamentos. Presta atenção. Você nunca vai atrair novos pensamentos se você não tirar aqueles que estão a sair. Se você não tira aqueles pensamentos que estão a vir na tua boca, porque os pensamentos você não tira através do coração, você tira através de palavras, voz alta. Todo pensamento genuíno, ele sai de voz alta. É por isso que há momentos, Nathaniel, onde eu levo o meu telefone e eu começo a gravar assim.
Há coisas que me aparecem, eu começo a gravar. Está cheio de gravações aqui. Porque é um momento em que há canções que eu tenho, minhas canções estão aqui. É um momento de meditação. Há canções que eu escrevo, momento de meditação. Há ensinamentos que eu escrevo, momento de meditação. Eu começo a gravar. Tenho que tirar. Não vou tirar no coração. Vou tirar aonde? Em voz. Está a perceber? Está a perceber? Então, quando você... O terceiro nível, quando você começa a tirar as palavras, você atrai novos pensamentos. Então, você nunca morre na meditação. Você, quando tem novos pensamentos, você vai ser obrigado a ir de novo na palavra. Então, o cristianismo não te ensina a meditar na palavra. É por isso que muitos cristãos que nós temos são fracos no conhecimento da palavra. Porque uma das armas para você dominar a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, é meditação. E meditar na palavra de Deus é uma promoção na área física para a área o quê? Espiritual. Eu espero que eu esteja ajudando alguém aqui. Você imagina, você pondera, quer pensar, você planeja, você reflete. Você começa a ter domínio. É por isso que Deus Jesus medita nela dia e noite. Você não pode ter dias de meditação. A meditação é diária, de todos os dias, toda hora. Ele diz que dia e noite. Eu espero que tenha ajudado alguém. A forma correta de você meditar na palavra de Deus e ter resultados é essa que eu te dei. Eu espero que você aplique e você há de ver resultados na tua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe.